E hoje a gente vai falar de Kubernetes, tá? Primeiramente, para a gente falar de Kubernetes, vocês têm que entender, tá? O seguinte, Kubernetes é igual a K8S. Legal? Opa, não é S8S. K8S, tá? K8S por quê? Porque eu tenho um caractere, depois eu tenho 8 caracteres aqui e depois um S, tá? Então é uma abreviação, somente K8S para os íntimos. Legal? Então, o que acontece, galera? Vamos tentar entender aqui. Eu acredito e eu espero que você já esteja familiarizado ou familiarizada, tá? Com Docker, tá? Docker. A gente está falando em mundo dos containers, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um container, tá? O que é um container no final das contas, galera? A grosso modo, tá? A grosso modo, o container ele é um processo isolado, tá? Que é executado através de um runtime, tá? De um container runtime. É isso que é um container, tá? É um processo isolado que trabalha, que roda no runtime. O container, ele é enganado pensando que é uma máquina. Mas ele é um processo que empresta, o que ele empresta para a gente? O kernel do sistema operacional. Legal? Então, galera, isso aqui é um container, de forma geral, tá? E existem diversos containers on-time. Quem consegue falar aqui para mim, tá? Quem aqui sabe falar para mim um container runtime que a gente tem? Alguém pode falar? Um container runtime que a gente tem? Por favor? Digam para mim aí. Me fale o nome de um container runtime, por favor. Então, o que acontece? Ó, o Marcelo Santos já falou aí, containerd, tá? Cryo, show. O LXC é uma espécie de container também, trabalha. Docker é um container runtime. Podman é um container runtime. Legal? Então, galera, isso aí é um container. Ele roda um processo isolado, trabalha com alguns recursos ali do Linux, como namespaces, cgroups, para que ele consiga isolar os recursos e os processos para rodar de forma independente, emprestando o kernel do sistema operacional. Legal? Então, o que acontece é o seguinte. O grande ponto é que quando a gente está rodando um container, tá tudo bem, estou feliz e contente. Porém, vamos imaginar numa empresa que ela passa pela seguinte situação. Ela tem um ecossistema um pouquinho variado, tá? Então, ela tem aqui, ó, um microserviço, tá? Com Golang. Vou colocar aqui, ó. Ela tem um outro microserviço, vou colocar um microserviço de produtos. Ela tem um microserviços aqui de financeiro. Ela tem um sistema aqui que é o site da empresa. Ela tem uma coisa aqui que é o sistema para calcular juros. Ela tem um microserviço aqui que é a parte do, sei lá, RH. Ela tem um microserviço aqui que cuida de vendas. Ela tem um microserviço aqui que faz marketing, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem uma situação bem plural, né? Ou seja,
Cada microserviço desse roda em diversas máquinas, roda em diversas linguagens, e ok, tudo bem comum hoje em dia nesse mundo distribuído, ok? O que acontece? O problema é que como que a gente está trabalhando nesse mundo de microserviços, às vezes a gente recebe uma necessidade, que é, cada cara desse é um sistema, é um deploy, que vai ter que ficar no ar. E esses caras vão estar crescendo. Cada vez eu vou tendo mais sistemas, ok? Aí o que acontece? A gente passa por uma outra situação. Cada cara desse aqui, ó, vira um container, porque agora a gente está trabalhando com containers, né? Os devs fizeram com container, utilizaram o Docker para trabalhar. Isso aqui foi para produção e tudo rodando em container. Legal? Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, bem simples aqui, tá? A primeira pergunta que eu queria fazer aqui é... deixa eu ver uma coisa. Aqui. A minha primeira pergunta aqui que eu queria fazer aqui é a seguinte. O que acontece se esse container cair? Tá? Vou imaginar aqui, ó, o que acontece se o meu container de produtos cair. Primeira coisa, então vamos fazer algumas perguntas aqui. Eu vou colocar algumas perguntas aqui embaixo para a gente se ligar, tá? Vamos lá. O que fazer se o container cair? Como saber que o container caiu? Outra coisa que pode acontecer aqui comigo é: e se o sistema ficar lento? Como eu mudo a versão do meu container sem tirar o sistema do ar? Fazendo algumas perguntas assim, ó, que vem de cara aqui, que muita gente já acaba fazendo. Então, o que acontece? Se eu estiver aqui trabalhando com Docker, alguma coisa, eu tenho que, primeira coisa, como que eu vou saber que o container caiu? Então, eu tenho que ter algum esquema de monitoramento para eu ficar ligado. O que eu faço se o container cair? Eu vou ter que ir lá e rodar algum comando ou fazer alguma coisa para garantir que o container está ok. Se o sistema fica lento, o que eu faço? Né? Eu preciso adicionar mais máquina, eu preciso colocar mais containers. Legal? Então, vamos imaginar que eu vou colocar mais containers. Então, agora, eu tenho vários caras de produtos agora aqui, ó. Não é mais um cara só de produto. São vários containers de produto rodando. Vários containers de produto. Agora, a primeira coisa é, como que eu sei quantos containers de produtos eu vou utilizar? Tá? Quando que eu vou adicionar novos containers? E se esse sistema parar de ser utilizado, cair o tráfego dele, como que eu vou reduzir a quantidade de containers? Legal? Agora, e se todos esses containers aqui que estão rodados, eu escalei, fiz alguma coisa, eles estão aqui com a versão 1. Mas eu preciso mudar esses caras para a versão 2. Como é que eu mudo? Eu vou ter que matar esses containers, tá? E subir uma nova versão. Como que eu vou subir essa nova versão sem deixar o meu sistema nenhum momento fora do ar? Legal? Né? Então, vou imaginar, se esse sistema estiver aqui, eu tenho que mudar a versão. Como é que eu derrubo, mas na hora que eu derrubar para subir a versão nova, ficou um segundo fora do ar. Meio segundo fora do ar. 500 milissegundos fora do ar. Ferrou. Tem sistema que não pode ficar nada fora do ar. Ok? Então, aí é uma outra questão importante. Aí, a gente vai começar a perceber que, além disso, a gente começa a precisar de algumas coisas também, que é o seguinte,
Eu tenho todos esses containers no ar, não tenho? Agora, vamos pensar o seguinte. Qual o IP de cada container? Tá? Então, vamos lá. Qual o IP de cada container? Como eu vou registrar o container em um load balancer? Qual load balancer? Ok? Eu vou precisar de um serviço de service discovery. Outra coisa, esses containers, muitas vezes, eles podem, por exemplo, ter senhas variáveis de ambiente. Onde eu vou guardar? Outra coisa que pode acontecer, eu preciso ter TLS, o SSL. Outra coisa que eu preciso que um container fale com o outro container. Legal? Por quê? Às vezes eu tenho o financeiro que quer falar com o site, que fala com os juros, né? Como um container acha o outro? Legal? Olha só. Agora, se você começa a fazer essas perguntas, né? Você começa a pensar, caraca, cara, tem um monte de problema que eu tenho que resolver, né? Eu tenho que resolver um monte desse problema. E eu começo a ir mais longe ainda. Vamos lá. Como eu seto os recursos computacionais para cada container? Memória e CPU. Né? Como fazer auto-scaling nos containers? Olha quanta pergunta eu estou fazendo, galera. Como gerenciar 10 containers, 100 containers, 1000 containers? Como não surtar? Como gerenciar a segurança de tudo isso? Controle de acesso. Como que eu faço tudo isso, galera? Complicado, né? O mundo da computação, de forma geral, é bem complicado, né? Pensa que aqui eu tenho vários containers da V1, daí eu tenho V2, V3, V4. Eu tenho que fazer processos de CI/CD, né? Show? Aí, esse cara começa a escalar também, né? Ó, esse cara começou a escalar também, ó. Tem mais de marketing, tem mais de RH. Tudo isso aqui é container, galera. Como que eu vou dar conta de gerenciar tudo isso? Como que eu mudo a versão? Como que eu garanto que todo mundo está rodando? Como que eu consigo diferenciar o poder computacional de cada um? Como que eu gerencio IP? Como que eu gerencio o load balancer? Entendeu? Então, se você olhar aqui, eu tenho uma porrada de problema. Tá? Eu tenho uma porrada de problema. Trabalhar com container, realmente, se você olhar em nível logístico, um sisteminha rodando é fácil. Você bota um Docker Compose, um Health Check, tá feliz. Mas daí você precisa ter mais máquinas. Aí você precisa botar load balancer. Aí você precisa mudar a versão sem derrubar container. Você começa a ter um monte de problema que vai acumulando. E quando você está num ambiente que não é um sistema, mas são 100 sistemas, que são 20 sistemas, que são 30, 40, e que acabam virando 100, 200, 300, 1000 containers, é inviável você gerenciar manualmente.
tá? Não dá para gerenciar dessa forma. Ponto. Né? É muito difícil você conseguir fazer isso manual. Tá? A chance do erro humano e ficar mexendo nisso o tempo inteiro é muito grande. Tá? Então, para isso, a gente precisa de algo para conseguir cuidar dos nossos containers. Tá? E é por isso que a gente tem o Kubernetes. O Kubernetes ele é conhecido como um orquestrador de containers. O Kubernetes ele está sendo considerado o novo sistema operacional da nuvem. A nuvem, daqui para frente, vai ser container. E para você gerenciar a sua nuvem, as suas informações, os seus sistemas, você vai precisar de uma plataforma completa para cuidar de tudo que você precisa rodar. O Kubernetes é essa plataforma. Ok? Estão entendendo, galera? Tá começando a fazer sentido? Tá começando a fez sentido o problema que a gente tem? Porque eu não tô aqui, galera, para ficar dando tutorial só de Kubernetes. Eu tô aqui querendo que vocês entendam o problema que a gente tem na mão. Hey!